Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui a gravar o segundo vídeo de hoje, tá bom? Nesta oportunidade eu vou focar apenas em um assunto, que é este: Satanás ainda tem acesso à presença de Deus para acusar os irmãos? Ora, de acordo com uma crença no judaísmo, e se vê no Talmud e em outros tratados judaicos, os judeus acreditavam que Satanás todos os dias tinha acesso e poderia acusar os filhos de Israel diante de Deus. Mas tinha um dia em que Satanás perdia este acesso. Ele não tinha o poder de acusação. Era exatamente no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, o dia da expiação, que acontecia no mês sétimo, aos 10 do mês sétimo. Ali era, no calendário judaico, ali era o maior dos dias. Por quê? Porque naquele dia acontecia a expiação, o perdão de pecados de toda a nação. Ali, a oferta que era feita no dia da expiação era feita por toda a nação. Toda a nação, naquele dia do Yom Kippur, do dia da expiação, no dia do perdão, eram perdoadas todas as transgressões da nação de Israel. E naquele dia apenas o sacerdote, ou sumo sacerdote, entrava. Está escrito que o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos para fazer expiação por si e por todo o povo. Então, de acordo com uma crença dos judeus, exatamente naquele dia, Satanás ele não tinha o poder de acusar. Ele perdia todos os seus poderes. Ele não tinha nenhum poder para acusar os filhos de Israel no dia da expiação. Qual é a lição que nós temos para isso? Pois bem, queridos, a lição que nós temos para isso é a seguinte: que no dia em que o Senhor Jesus se ofereceu ali no Calvário, naquele dia, exatamente naquele dia, no dia da expiação do Senhor, ali estava acontecendo o dia da expiação, o Yom Kippur cristão, o Yom Kippur de Cristo, o dia do perdão. Naquele dia, Deus estava em Cristo, reconciliando todo o mundo. Repito, Deus estava em Cristo, reconciliando todo mundo, não lhes imputando as suas faltas. Meus irmãos, e naquele episódio ali, diz a Bíblia Sagrada, e eu vou começar a ler para os senhores aqui, que Cristo, ali no Calvário, ele derrotou todos os poderes do mal. Vou procurar aqui, vamos ver se eu encontro. Efésios, o que nos diz aqui? Vamos ver. Colossenses, ou melhor, Colossenses capítulo 2. Olha o que nos diz esta passagem. 2, 14 e 15. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, aqui é uma referência à lei, à Torá do Antigo Testamento, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E prossegue. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo, na sua morte, ele anulou a lei dos mandamentos, ou seja, a lei, a Torá dada a Moisés no Antigo Testamento,
que norteou toda a nação de Israel, ela ali, na morte de Cristo, ela foi cancelada, anulada. E não só isso, mas todos o que diz, e despojando os principados. Por principados entendemos aqui príncipes do mal, príncipes agentes do diabo, e despojando os principados. E potestades é outra classe de anjos malignos. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Você quer ver como essas potestades e principados são anjos adversos? Vamos ler aqui em Efésios. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 6. Olha o que nos diz. 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, sobre esta classe de demônios, de anjos caídos, Cristo triunfou sobre eles, ok, queridos, ali na cruz do Calvário. Mas até aqui você deve estar se perguntando, professor, mas o que isso tem a ver com o fato de Satanás acusar os irmãos diante de Deus? A Bíblia não ensina que o diabo tem acesso à presença de Deus? Ensina, e eu vou ler aqui para você onde é que se ensina. Vamos começar aqui por Zacarias, ok, queridos? E lembre-se que nós vamos para o Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3, olha o que diz? 3:1. E me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Aqui você vê que o diabo ele se encontrava ao lado do anjo do Senhor, na presença de Deus, para acusar o sumo sacerdote Josué. Mas lembre-se, nós estamos aqui no Antigo Testamento. Este poder que o diabo tinha de acusar os servos de Deus diante de Deus, ele é uma verdade nas páginas do Antigo Testamento. Você quer ver uma outra passagem? A passagem bem conhecida de Jó. Olha o que diz aqui. Jó. Olha aqui a atuação do diabo no Antigo Testamento. Jó capítulo 1 e versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, que são anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então você vê aqui que o diabo ele tinha acesso à presença de Deus. De acordo com a leitura que fizemos no Antigo Testamento, o diabo ele tinha acesso à presença de Deus, assim como os anjos bons se apresentavam, o diabo também ia até a presença de Deus para acusar os servos de Deus ou para fazer com que o Senhor tentasse, submetesse a testes os seus servos. Mas o objetivo de Satanás era ver a queda dos servos de Deus e envergonhar o Senhor. Então você vê que o diabo ele tinha acesso à presença de Deus. O diabo ele tinha acesso à presença de Deus até mesmo para acusar, conforme nós lemos em Zacarias capítulo 3. Em Jó capítulo 2, versículo 1 e 2, você vê a mesma história. Satanás foi junto com os anjos de Deus até a presença de Deus. E Deus perguntou, de onde vens? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, mais uma vez, o diabo é visto aí como tendo acesso à presença de Deus. Isso aqui são as duas ocorrências que nós temos do Antigo Testamento que está me vindo em memória. Pode ter outras, mas eu não estou lembrando, ok, queridos? Mas essas duas, elas são bem emblemáticas, bem claras, e nos mostram claramente que o diabo, nesta época aqui, ele tinha acesso à presença de Deus. Mas aí você ainda diz, professor Nathaniel, mas no Novo Testamento há passagens que ensinam que o diabo
tem acesso à presença de Deus. Aí você me diz, leia lá, professor, em Lucas capítulo 22, versículo 31, ok, eu vou ler para você. Você vai me jogar para Lucas capítulo 22 e versículo 31. Ok, vamos ver o que Lucas nos diz, né? Não é, meu irmão? Vamos lá. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Continua. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja aqui então que estamos no Novo Testamento, né, queridos? Então você me levou para o Novo Testamento e de fato aqui está mostrando que Satanás tem ou tinha acesso à presença de Deus. Estamos aqui no Novo Testamento, já não é mais no Antigo. Satanás tinha acesso à presença de Deus e pedia para cirandar, para submeter a Pedro alguma prova, assim como ele pediu a Deus para tocar em Jó, para cirandar com Jó, ele queria fazer isso com Pedro também, mas o Senhor rogou por Pedro para que assim não acontecesse. A grande questão, meu amigo, é que nós temos aqui um diabo tendo acesso a Deus, mas lembre-se, Cristo ainda não tinha morrido. Guarde bem isso na sua mente. Cristo ainda não tinha morrido. Mas o que é que isso tem a ver, professor? Tem a ver. Eu vou lhe mostrar como o diabo ele perdeu o acesso diante de Deus foi na morte de Cristo, não durante o ministério terreno de Cristo. Durante o ministério terreno de Cristo, o diabo ele ainda tinha acesso. Mas no dia que o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, no 14º dia do primeiro mês, que era o mês de Aviv, naquele dia, que era uma espécie de Yom Kippur, um dia do perdão universal, ali Cristo efetuou a maior obra de todas. Ali foi efetuado o perdão de pecados para toda a humanidade. E ali, naquele dia em que Cristo estava sendo oferecido no Calvário, como uma oferta viva, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele dia, meu irmão, exatamente naquele dia, o diabo, ele perdeu todo o seu acesso à presença de Deus. Você quer ver? Vamos aqui para João 16, 11. Olha o que diz. E veja que Cristo liga o fato aqui à sua crucificação. 16, 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, e ele está falando do diabo, já está julgado. Quando foi que aconteceu o julgamento do diabo? Na crucificação de Cristo. O diabo ele foi julgado e condenado para sempre na crucificação de Cristo. Prova, professor. Vou provar para você. Hebreus 2. Olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 2. Vamos ver o que nos diz a palavra. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, de Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja aqui, meus queridos, que eu vou chamar de Paulo, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, ele ensina aqui claramente que o império da morte, cujo cabeça era o diabo, foi derrotado, foi aniquilado, foi esmagado. No dia em que Cristo foi crucificado, que ele expirou, morreu, e ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Está tudo consumado. Ali, meus irmãos, o diabo foi definitivamente aniquilado, derrotado. Foi exatamente ali que o diabo caiu do céu. Eu estou falando no sentido místico, simbólico. Foi naquele momento que Cristo bradou e disse: Pai,
está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O sol não deu a sua claridade. A lua não deu a sua luz. Houve um eclipse universal. Naquele momento, a terra tremeu. A natureza, ela entrou em colapso. Naquele momento em que Cristo morreu, expirou, naquele momento, meus irmãos, ali não era a vitória dos poderes das trevas sobre o bem, não. Ali era exatamente a derrota dos poderes das trevas. Cristo estava derrotando eles ali. Porque é isso que diz, Hebreus 2,14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ok, queridos? Mas aí você diz, professor, mas nós temos ainda uma passagem em Apocalipse, e eu queria saber como é que o senhor vai se sair dela. Que o livro do Apocalipse, ele tem revelações para o futuro. O livro do Apocalipse, ele ainda vai se cumprir. E lá mostra que o diabo só perderá o acesso no período da grande tribulação. Lá está escrito que o diabo vai ser despejado dos céus para a terra com seus anjos. Isso ainda acontecerá logo, professor. Se o diabo ainda vai ser expulso do céu, e lá se diz que ele não terá mais acesso, mas isso no futuro, isso quer dizer que ele tem acesso agora. Sim ou não, professor? Vamos ler, eu vou ler aqui a passagem sugerida por você. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Chama atenção isso bem aqui, meus irmãos, versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E aí, professor, como é que você vai me explicar? O capítulo 12, ele é futuro. Bom, aí eu tenho que lhe dizer que você está seguindo a linha de interpretação futurista. Mas tudo bem, eu vou levar por a sua linha de visão. Eu vou lhe mostrar como, mesmo este capítulo, tendo um cumprimento no futuro, mas há algumas coisas neste capítulo que você julga ser para o futuro, mas há algumas coisas neste capítulo que estão voltadas para o passado. Apenas estão neste capítulo que você julga ser futurista. Mas a menção deles aqui neste capítulo remete-nos a coisas que aconteceram no passado. E eu vou aqui dar essa resposta de acordo até mesmo com a interpretação tua futurista. Você pré-tribulacionista que diz, porque os pré-tribulacionistas, meus irmãos, eles ensinam, eu quero que você saiba, que os pré-tribulacionistas, eles ensinam que o diabo ainda tem o poder de acusar os irmãos diante de Deus. A escola pré-tribulacionista diz que o diabo só vai perder este acesso a Deus no período da grande tribulação, na metade da grande tribulação. Então eles dizem que o capítulo 12, o que nós temos descrito no capítulo 12, é uma narrativa que terá lugar no período da grande tribulação. Logo, de acordo com a escola pré-tribulacionista, o que nós temos aqui é uma queda literal do diabo lá desde os céus para a terra. Os pré dizem que a igreja não estará mais aqui na terra. Os pré dizem que a mulher que é perseguida pelo diabo é a nação de Israel, que se converterá ao Senhor no período da grande tribulação. E eles ainda dizem que o que nós lemos no capítulo 12 se encaixa na metade da grande tribulação. Então eles dizem que esta luta que nós temos no capítulo 12, versículos 7 a 9 que eu li, a luta do diabo e seus anjos contra Miguel e seus anjos, e aqui diz, veja bem, eu vou ler mais uma vez. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. De acordo com a escola pré-tribulacionista, isso aqui só terá lugar, esta queda, esta falta de acesso do diabo a Deus, só acontecerá na metade da grande tribulação. Aí eu pergunto agora para você, será? Aqui eu pergunto para os senhores, será que este é o pensamento do apóstolo João? Será que é isso mesmo? Será que este texto não está sendo manipulado pela escola pré-tribulacionista? Aqui eu vou dar uma resposta no próprio raciocínio do pré-tribulacionismo. Primeiro, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que nós temos aqui um texto não tão literal. Aqui não significa uma queda literal, ainda que haja coisas literais, como anjos são literais, o diabo é literal. Sim, mas nós não devemos levar tão literalmente o que nós estamos lendo. Segundo, eu vou chamar a tua atenção para uma coisa. Esta derrota de Satanás e seus anjos, para não ter mais acesso ao céu, ele sofreu ali na morte de Cristo. Como, professor? Exatamente, Satanás e seus anjos caíram do céu. E veja que eu estou usando aqui a mesma linguagem do Apocalipse, mas entenda esta linguagem como mística. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu para não ter mais acesso à presença de Deus quando Cristo estava sendo crucificado, quando Cristo morreu. Mas professor, mas este capítulo está no futuro. Pois eu vou lhe mostrar como neste capítulo, viu, irmão Pré? Eu vou lhe mostrar como você mesmo também em outros textos, você admite que mesmo este capítulo, estando na metade da grande tribulação, mas tem coisas nele que você mesmo olha para o passado. E eu vou lhe mostrar. Vamos lá? Primeira, vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Você diz que esta mulher é a nação de Israel. Vamos lá. E estava grávida com dores de parto, e gritava com as ânsias de dar à luz. Vamos lá, prossigamos. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Veja, meu irmão, você que diz que este capítulo está lá no futuro, mas você mesmo, irmão Pré, você diz que esse versículo aqui, 4, faz alusão à queda de Satanás e seus anjos, que aqui são vistos como estrelas. Você diz, irmão Pré, que o versículo 4 que diz aqui, e a sua cauda levou-se após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. Você mesmo diz que aqui está em foco a rebelião de Satanás contra o Senhor antes da criação de Adão. Você diz que este versículo aqui está falando da queda de Satanás e a terça parte dos anjos. E isso, você ainda diz, aconteceu antes da criação de Adão. Muito antes da criação de Adão. Então veja, vocês queridos, que os próprios pré-tribulacionistas, que dizem que o Apocalipse, capítulo 12 principalmente, vai se cumprir no período da grande tribulação, mas eles mesmos admitem que o versículo 4 remete para o passado. O versículo 4, repito, os próprios dizem que o autor João agora volta no tempo, milênios, e está narrando um acontecimento não futuro, mas passado. Repito, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher que é a nação de Israel, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ora, de acordo com este acontecimento, quem é este filho aqui que haveria de nascer? É Cristo. Ora, mas o capítulo 12 de Apocalipse não está para o futuro? Por que mencionar aqui o nascimento de Cristo? Por que mencionar o nascimento de Cristo? O capítulo 12 não está para o futuro, mas veja vocês, queridos, que não é porque o Apocalipse fala de coisas futuras que não possa falar de coisas também
que já tiveram acontecimentos ligados a outro tempo. Então, eu estou lhe mostrando aqui como é que os pré manipulam o texto do jeito que eles querem. Ok? Prossigamos. 5. E deu à luz um filho. Esse filho aqui, Jesus. Olha o que o autor está dizendo. Nós estamos no capítulo 12. Os pré-tribulacionistas dizem que o capítulo 12 se cumprirá na metade da grande tribulação, mas é interessante que o mesmo capítulo 12 faz alusão a eventos que já aconteceram aqui. Ó. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora eu pergunto, este arrebatamento do filho aqui, o filho é Jesus, este arrebatamento aqui de Cristo, está no futuro ou está no passado? Está no passado, você sabe disso. O que o autor tem em mente aqui, quando ele diz que foi arrebatado para o seu trono, ele está tendo em mente aqui a assunção de Cristo, que é descrita no capítulo 1 de Atos. Quando Cristo foi subindo paulatinamente e foi desaparecendo, e os anjos foram com ele, e os galileus estavam abismados, e os anjos chegaram e disseram para ele, varões galileus, por que estão abismados olhando para este Jesus? Ora, este Jesus que está subindo, da mesma forma, ele virá. Então, este arrebatamento aqui, descrito em Apocalipse 12, 5, é uma alusão à assunção de Cristo. O Apocalipse não é um livro futuro? É. Mas o que impediu o autor de, num livro que fala de coisas futuras, ele também inserir acontecimentos que estão no passado? Nada impediu. E eu estou lhe provando aqui que no capítulo 12, viu, meu irmão pré, que você diz que é para o futuro, que ainda vai se cumprir, eu não estou dizendo para você o contrário, mas eu estou lhe mostrando que no mesmo capítulo há referência a coisas que já aconteceram, ok, meu irmão? Então vamos lá. Agora eu vou chegar. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Eu nem vou explicar essa passagem, mas eu vou explicar. Os irmãos para eles dizem que esta fuga aqui é a fuga da nação de Israel no período da grande tribulação, ali já na metade. A nação de Israel será perseguida pelo anticristo, pelo diabo, mas ela fugirá para o deserto. É assim que eles interpretam. Aí quando eles chegam aqui no capítulo, ou no versículo 7 a 9, aí eles dizem que aqui vai se dar uma batalha no céu, no metade da grande tribulação. E aí na metade da grande tribulação, Satanás será expulso do céu para a terra, conforme nós lemos. Mas acontece, meu irmão, é que esta batalha aqui, que ela está descrita dessa forma, esta batalha do bem contra o mal, o bem vencendo o mal, ela aconteceu quando Cristo morreu, e eu vou lhe provar. Vamos ver? Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação. Agora está chegada a salvação. Agora, como? Depois que o diabo foi derrotado, que foi expulso do céu, que perdeu todo o seu poder, que todo o seu poder foi desmontado, o que diz? E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja que o autor, ele conecta esta queda do diabo ao triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Ele conecta isso ao triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Como professor, exatamente essa queda do diabo e seus anjos, ela é aliada a três coisas. Vamos por parte. Ela está conectada ao nascimento de Cristo, ali foi o primeiro golpe contra o diabo. Ela está conectada à morte de Cristo, segundo golpe fatal, já li em Hebreus 2,14, que o império do mal foi desfeito. E ela está conectada também à ressurreição e à assunção de Cristo. E por que eu sei disso? Voltemos em Apocalipse 12,5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, ao nascimento de Cristo, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado, o arrebatamento de Cristo para o céu,
para Deus e para o seu trono. Então vamos para o versículo 7. Houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e todos os seus anjos foram lançados com ele. Essa derrota do diabo e seus anjos se deu quando Cristo ali no Calvário morreu, ok, meus irmãos? Essa derrota do diabo e seus anjos, ela está conectada à morte de Cristo ali no Calvário. Eu vou ler mais uma vez para você aqui, Hebreus, para não perdermos de vista isso aqui. Olha o que Hebreus diz, Hebreus 2,14. E como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder. Aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ok, meus irmãos? Então foi ali na morte de Cristo que o diabo foi expulso dos céus, para não mais ter acesso. Foi na morte de Cristo que o diabo foi aniquilado. Foi na morte de Cristo que o império do mal foi subjugado. Lá em Efésios 4, eu quero ler aqui para os senhores, Efésios capítulo 4, olha o que diz aqui. Mais uma vez nós temos o império do mal sendo subjugado. Efésios capítulo 4 e versículo 8, ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Este levou cativo o cativeiro é uma referência à vitória de Cristo sobre o império do mal, conforme nós lemos em Hebreus 2, 14, 15, ok? Conforme nós lemos em Apocalipse 12, versículo 7 a 9. Lá em João 16, 11 também diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O julgamento do príncipe do mundo, ele aconteceu ali na morte de Cristo no Calvário. E o que nós temos em Efésios 4, 8, vamos ler? Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Esse cativeiro aqui era um cativeiro não de santos, mas dos seus inimigos. Cristo levou cativo o cativeiro de seus inimigos. Quando Cristo ressuscitou, então foi confirmada a sua vitória sobre todo o império do mal, pelo que todo o império do mal foi feito cativo. Todo o império do mal foi levado em cativeiro. Nós temos aqui vamos chamar de metáfora, uma luz, uma linguagem figurada, meus irmãos. Isso não se trata literalmente de que Cristo entrou na presença de Deus e levou um grupo de santos. Não, aqui está falando do domínio da vitória de Cristo sobre o império do mal. E diz, ora isto, ele subiu, que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu ao Hades é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que Paulo tem em mente aqui é a vitória de Jesus Cristo sobre os poderes do mal. Vou ler mais uma vez para vocês em Colossenses capítulo 2 e versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então foi neste momento que o diabo perdeu o acesso a Deus. Então eu vou responder agora com categoria. O diabo ainda tem acesso à presença de Deus para nos acusar? Não. Não. Professor, mas nós não lemos no capítulo 12, Apocalipse, versículos 7 a 9, mas aquela derrota do diabo e seus anjos, por Miguel e seus anjos, ela faz ligação à morte de Cristo. Foi na morte de Cristo, foi o sangue de Cristo que promoveu a derrota do diabo e seus anjos. De sorte que, do Calvário para cá, o diabo não tem mais acesso à presença de Deus para acusar ninguém, queridos. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Ok, meu irmão? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.